Eu sempre soube que meus pais tinham uma preferência clara pela minha irmã. Mas nunca imaginei que um dia eles seriam capazes de me trair de uma forma tão cruel. Achei que estava ajudando quando assinei os papéis que minha mãe me entregou, dizendo que era coisa simples da casa. Dias depois, sem querer, entrei no mesmo restaurante onde eles estavam almoçando, e foi ali que ouvi tudo. Minha irmã ria e dizia: "Ela é idiota, nem percebeu o que fizemos." O empréstimo foi aprovado. Naquele instante, o chão simplesmente desapareceu sob meus pés. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha ouvido tudo, e gravado cada palavra. E foi a partir desse momento que eu decidi mudar completamente o rumo da minha vida, e o deles também. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu aprendi que dentro da minha casa amor não era dividido, era medido. E o medidor sempre apontava na direção errada. Meus pais sempre tiveram olhos e ouvidos apenas para minha irmã, Bianca. Eu era a filha que se virava sozinha, a que não dava trabalho, a que não precisava de atenção. Cresci ouvindo elogios que nunca foram para mim, aplausos que sempre ecoavam do lado dela. Mesmo assim, continuei sendo a filha que estudava, trabalhava e ajudava em casa, acreditando que um dia, de algum jeito, eles perceberiam meu valor. Trabalhei duro desde os 18, economizei cada centavo, ajudei nas contas, comprei móveis, paguei a reforma da cozinha. E, ainda assim, quando Bianca aparecia com algum capricho novo, meus pais davam um jeito de dizer que ela merecia. Eu só abaixava a cabeça. Sempre acreditei que ajudar minha família era o certo, que o amor deles viria como consequência da minha dedicação. Mas o que eu ouvi naquele restaurante mudou tudo. Naquele dia, descobri que, enquanto eu lutava por reconhecimento, eles tramavam pelas minhas costas. Era uma sexta-feira comum. Eu saí do trabalho mais cedo, exausta, e decidi almoçar em um restaurante perto do escritório, um daqueles lugares tranquilos, com comida simples e um clima aconchegante. Pedi um prato feito e sentei perto da janela. Poucos minutos depois, ouvi uma risada familiar vinda do fundo do salão. Virei discretamente e senti o coração disparar. Eram meus pais e Bianca, rindo, brindando com sucos e comendo como se o mundo fosse deles. Até aí, nada demais, talvez tivessem decidido almoçar juntos. Mas o problema começou quando ouvi o que diziam. Eles não tinham me visto. O garçom havia colocado uma divisória de plantas entre as mesas, e de onde eu estava, podia ouvir tudo. A voz da minha irmã cortou o ar, alta e orgulhosa: "Ela é idiota. Nem percebeu o que a gente fez." O empréstimo foi aprovado. Meu sangue gelou. Minha mãe riu e respondeu: "Eu disse que ela ia assinar sem ler. Sua irmã confia demais. Sempre foi boba para essas coisas." Meu pai completou, com um tom cínico que eu jamais havia ouvido dele: "Agora é só cuidar para ela continuar achando que tá tudo certo. A parcela vai cair no débito automático, e ela nem vai notar." Fiquei imóvel. A colher parou a meio caminho da boca. As palavras empréstimo e assinou sem ler ecoaram dentro da minha cabeça como um trovão. Eu não lembrava de ter assinado nada recentemente, a não ser os papéis que minha mãe me entregou há uma semana, dizendo que eram documentos para regularizar o IPTU da casa deles. Naquela hora, tudo fez sentido. Eles tinham usado meu nome, meu CPF, minha confiança. Respirei fundo, tentando não desmoronar ali mesmo. Peguei o celular discretamente e abri o gravador. Se aquilo fosse verdade, eu teria provas. Continuei ouvindo, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. "Com o dinheiro, dá para quitar as dívidas da Bianca e ainda sobrar para trocar o carro", disse meu pai. "Ela nem vai perceber", repetiu Bianca, rindo. "E se descobrir, a gente diz que foi engano." Engano. Aquilo não era engano, era golpe. E o golpe vinha da minha própria família. O garçom trouxe a sobremesa deles. Vi de canto de olho quando minha mãe ergueu o copo e brindou: "A nova fase da nossa vida."
E que a cabeça dura da sua irmã continue acreditando que a gente é uma família unida. Gravei tudo. Não chorei. Não levantei. Apenas fiquei ali, imóvel, até que eles pagaram a conta e foram embora, rindo. Quando o silêncio voltou, eu me levantei devagar, paguei meu prato sem conseguir olhar para ninguém e saí do restaurante. O vento quente da tarde bateu no meu rosto, mas eu sentia frio. Um frio que vinha de dentro, o tipo de frio que só a traição causa. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de um jeito que nunca mais voltaria a ser o mesmo. Eu sabia que dali em diante eu teria duas escolhas: continuar sendo a filha submissa e enganada, ou reagir. E foi ali, no meio da calçada, com o barulho dos carros e o celular tremendo na minha mão, que eu decidi que eles iriam pagar por tudo o que fizeram. Mas eu faria isso com calma. E com inteligência. Eu apenas precisava descobrir até onde eles tinham ido. Saí do restaurante com o coração em pedaços, mas a cabeça latejando de raiva. Cada passo até meu carro parecia ecoar a frase que minha irmã dissera: "Ela é idiota, nem percebeu o que fizemos." Aquilo me corroía por dentro. Eu tremia, mas não era de medo. Era de indignação. Depois de uma vida inteira servindo, ajudando, acreditando, eles tinham me usado. Peguei o celular e ouvi novamente o áudio gravado. A voz de Bianca estava clara, nítida. As risadas dos meus pais soavam como punhaladas. Eu sabia o que precisava fazer. Dirigi até minha casa sem lembrar do caminho. Quando cheguei, sentei no sofá e respirei fundo. Minha mente estava em modo automático, como se tivesse apertado um botão interno de sobrevivência. Peguei uma pasta de documentos e comecei a revirar tudo: contratos, extratos, papéis do banco. Nada parecia fora do lugar, mas uma sensação incômoda dizia que algo estava escondido. Então me lembrei: na semana anterior, minha mãe tinha aparecido com um envelope grosso. Disse que eram papéis do IPTU atrasado da casa e pediu para eu assinar porque ela não entendia de burocracia. Eu assinei sem questionar. A ficha caiu. Eles tinham falsificado o motivo para me fazer assinar o contrato do empréstimo. Corri até meu notebook e acessei o Internet Banking. Assim que entrei, senti o estômago revirar. Havia uma movimentação recente com um crédito de R$180 mil em meu nome, vindo de um banco que eu nunca havia solicitado nada. Logo abaixo, constavam parcelas automáticas de mais de R$3.200 mensais, com vencimento para o mês seguinte. A confirmação do golpe me acertou como um soco. Eles realmente tinham feito isso. Meu primeiro impulso foi ligar para confrontá-los, mas parei. Se eu explodisse agora, eles poderiam apagar rastros, se desfazer do dinheiro ou inventar alguma história antes que eu tivesse como provar. Eu precisava agir com estratégia. Abri o site do banco e anotei cada detalhe: número do contrato, data da liberação, código do gerente responsável. Em seguida, printei tudo. Montei uma pequena pasta digital com os prints, o áudio gravado no restaurante e uma foto do envelope que minha mãe havia me entregue. Eu tinha um começo de prova. Aquela noite foi longa. Eu quase não dormi. As lembranças vinham em ondas, minha mãe me abraçando e dizendo: "Você é meu orgulho", meu pai agradecendo quando eu ajudava nas contas, minha irmã pedindo dinheiro emprestado só até receber o salário. Tudo mentira. Eles não queriam minha ajuda, queriam meu nome. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, decidi que não ia mais ser a filha boa. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e fui direto à agência bancária. Esperei abrir e fui a primeira da fila. Quando me atenderam, expliquei o que tinha acontecido. A gerente, uma mulher séria chamada Carla, me ouviu com atenção e pediu os documentos. "Dona Laura, existe sim um empréstimo ativo em seu nome", que ela confirmou, olhando a tela. "Foi liberado há 4 dias. E quem assinou esse contrato?" Perguntei, controlando a raiva. "A senhora mesma, segundo o sistema. Temos sua assinatura digitalizada." Pedi para ver. Quando ela girou o monitor, senti as mãos gelarem. Era minha assinatura, mas distorcida, tremida, mal imitada. "Isso foi falsificado", eu disse firme. "Essa assinatura não é minha."
Carla me encarou por alguns segundos, depois respirou fundo. Nesse caso, a senhora precisa registrar um boletim de ocorrência. Só com o BO podemos abrir uma investigação e suspender as cobranças. Saí do banco decidida. Fui direto à delegacia. Enquanto esperava ser atendida, 1 milhão de lembranças passavam pela cabeça. Lembrei de quando minha mãe dizia que família é tudo o que temos. Lembrei do sorriso satisfeito da minha irmã quando ganhava algo às minhas custas. Agora, aquele amor de fachada tinha um preço, e estava em parcelas de 36 meses. Quando o escrivão me chamou, contei tudo. Entreguei o áudio, os prints, e assinei a denúncia de fraude e falsificação. Ele me olhou sério e disse: Dona Laura, isso é crime grave. Vai dar processo. Sua família vai ser chamada para depor. Eu quero que sejam, respondi. Eles precisam entender que mexeram com a pessoa errada. Saí da delegacia aliviada, mas o peso dentro do peito ainda me apertava. O policial havia dito que o banco seria notificado em até 3 dias e que o contrato seria suspenso até o resultado da perícia. 3 dias. Era o tempo que eu precisava para pensar no próximo passo. Porque eu sabia que, quando meus pais descobrissem que eu havia denunciado, tentariam se fazer de vítimas. E eu já podia imaginar as lágrimas falsas, os pedidos de perdão, as desculpas ensaiadas. Mas agora era diferente. Dessa vez, quem iria controlar a história seria eu. No dia seguinte à denúncia, o telefone tocou logo cedo. Era meu pai. Ignorei na primeira chamada. Ele insistiu na segunda, na terceira, até que o som parecia ecoar dentro da minha cabeça. Atendi. Laura, o que é isso de polícia? A delegacia ligou para mim. Ele começou, a voz alterada. Ah, ligaram rápido, respondi fria. É sobre o empréstimo que vocês fizeram no meu nome. Houve um silêncio pesado do outro lado. Houve um suspiro e depois a voz da minha mãe, abafada, tentando soar calma. Filha, você tá confundindo as coisas. A gente só tentou te ajudar, foi um mal-entendido. Um mal-entendido de R$ 180 mil, mãe? Interrompi. E a assinatura falsificada também foi um engano? Ela se calou. Meu pai retomou, num tom mais duro: pare de drama, Laura. Isso vai manchar o nome da família. A gente pode resolver isso entre nós. Pois é, pai, vocês podiam ter pensado nisso antes de me usar como laranja. Agora, quem vai resolver é a justiça. Desliguei. Meu corpo tremia, mas pela primeira vez em anos eu sentia controle. Aquela ligação me tirou o resto de qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre eles. Eu não era filha, era um meio. Um nome limpo, um CPF disponível. No trabalho, tentei fingir normalidade. Mas minha colega de setor, Patrícia, percebeu meu semblante tenso. Tá tudo bem, Laura. Tá, ou vai ficar, respondi, forçando um sorriso. Mas no fundo, eu sabia que não estava nada bem. Cada vez que olhava para o celular, imaginava minha mãe chorando de fingimento, Bianca inventando desculpas, meu pai ameaçando me deserdar. Eu os conhecia. Eles jamais assumiriam culpa sem lutar. À tarde, recebi uma mensagem da gerente do banco, Carla. Contrato suspenso temporariamente. Investigação interna aberta. Perícia em andamento. Aquilo me trouxe um fio de alívio. Mas a guerra estava só começando. Na mesma noite, ouvi batidas fortes na minha porta. Eram eles. Meus pais e Bianca. Abre, filha, vamos conversar, disse minha mãe. Por um segundo, pensei em não abrir. Mas então respirei fundo, liguei o gravador do celular e destranquei a porta. Não temos mais nada para conversar, falei logo de início. Claro que temos. Disse Bianca, com aquele tom arrogante que eu conhecia bem. Você tá fazendo um escândalo desnecessário. O empréstimo foi para ajudar papai. Ele tá endividado. E por que não colocaram no nome de vocês? Silêncio. Meu pai então cruzou os braços, o rosto vermelho. Porque o banco não aprovaria.
e você sabe disso. Então resolveram usar minha assinatura. Era pro bem da família. Gritou ele. Tudo o que fizemos foi para manter a casa, para ajudar sua irmã a terminar a faculdade. Ri com ironia. Engraçado. Porque no áudio que eu gravei, vocês brindam dizendo que iam trocar o carro da Bianca. Eles se entreolharam, surpresos. Minha mãe levou a mão à boca. Você gravou? Tudo. Um silêncio mortal se instalou. Bianca, impaciente, bufou e virou os olhos. Ai, para, Laura. Você tá se achando a justiceira agora? Sempre foi invejosa. Invejosa? Perguntei, dando um passo à frente. Eu só queria respeito, Bianca. Coisa que vocês nunca me deram. Você sempre foi fria, difícil de lidar, retrucou minha mãe, tentando inverter o jogo. A gente só quis te proteger da preocupação. Proteção? Me endividar em quase R$200 mil é proteção? Meu pai se aproximou, o olhar duro. Laura, você vai se arrepender de ter envolvido a polícia. Sorri de leve. Talvez vocês é que vão se arrepender de ter subestimado a filha que criaram para ficar calada. Fechei a porta na cara deles. As batidas continuaram por alguns minutos, acompanhadas de ameaças e súplicas, mas não abri. Fui até o quarto e sentei na cama. O peso do confronto me fez chorar pela primeira vez. Não era tristeza, era libertação. Eu finalmente via quem eles realmente eram, sem o verniz de família exemplar que tanto fingiam. No dia seguinte, a delegacia me ligou. O banco havia confirmado indícios de fraude e enviado os documentos originais. O delegado pediu que eu comparecesse para assinar o relatório. Quando cheguei, ele me explicou: a perícia grafotécnica já está a caminho. Se confirmada a falsificação, abriremos inquérito contra seus pais e sua irmã. Concordei. Saí dali com uma mistura de medo e força. Eu sabia que aquilo ia destruir o pouco que restava dos laços familiares. Mas, pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima: desiste disso, Laura. Não faz ideia de com quem tá mexendo. Apaguei sem responder. Podia ser Bianca, ou meu pai. Não importava. Eles já tinham me perdido. Agora, era minha vez de lutar por mim. E eu não pretendia recuar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e ruído. Silêncio dentro de casa, porque, depois daquela noite, minha família não me procurou mais, e ruído do lado de fora, com mensagens anônimas, ligações de números desconhecidos e olhares atravessados de alguns parentes que claramente já sabiam de algo. O escândalo estava se espalhando. Eu, a filha fria e ingrata, tinha denunciado os próprios pais e a irmã. Mas ninguém sabia o que havia por trás disso. E eu já não me importava com o que diriam. Na segunda-feira, o delegado me chamou para uma nova reunião. Ao chegar, encontrei uma mesa cheia de papéis e um perito com uma lupa, analisando assinaturas. Dona Laura, confirmamos o que já suspeitávamos, disse o delegado. As assinaturas foram forjadas. E não só a sua. Há também falsificação em declarações de renda e comprovantes anexados. Meu coração acelerou. O que isso significa, exatamente? Significa que seus pais e sua irmã podem responder por estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Concordei em silêncio. Era como ouvir uma sentença dupla, a judicial e a emocional. Porque, por mais que eu quisesse justiça, era doloroso saber que o trio que deveria me proteger seria chamado de réu. Naquele mesmo dia, o banco bloqueou a conta onde o dinheiro havia sido depositado. O delegado informou que havia rastreado transferências para a conta da Bianca, que parte do valor já havia sido usado para quitar as dívidas do cartão dela e comprar um carro seminovo. Quando vi a cópia do extrato, reconheci o nome da concessionária. Era o mesmo lugar onde, meses atrás, meu pai me pedirá para levá-lo porque queria só olhar os preços. Eles estavam planejando aquilo havia tempo. À noite, enquanto tomava café, ouvi batidas discretas na porta. Hesitei.
Quando olhei pelo olho mágico, vi minha mãe, sozinha, segurando uma sacola. Abri por impulso. Eu vim conversar, Laura, ela disse, com a voz fraca. Não quero brigar. Não há mais conversa, mãe. Ela me olhou com olhos marejados. Eu só queria que você soubesse que a gente nunca quis te prejudicar. Só, desesperamos. E sem humor, desespero é não ter o que comer. O que vocês fizeram foi cálculo. Planejamento. Ela enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos. Você sempre foi a forte, Laura. A gente sabia que ia dar um jeito. E por isso acharam justo me destruir no processo? Perguntei, sentindo a voz embargar. Eu confiava em vocês. Eu assinava qualquer coisa que me pedissem, porque acreditava que família era sinônimo de segurança. A gente se arrependeu. Arrependimento não apaga crime, mãe. Ela baixou a cabeça e saiu sem dizer mais nada. Assim que fechei a porta, percebi que o arrependimento dela era medo, não culpa. Eles sabiam que a verdade estava vindo à tona. 2 dias depois, a intimação saiu. Meus pais e Bianca deveriam comparecer à delegacia para prestar depoimento. As redes sociais da cidade começaram a comentar. Alguns parentes me ligaram, pedindo que eu não expusesse a família. Outros disseram que eu estava exagerando. Eu apenas desligava. Aprendi que quem nunca viveu traição familiar sempre vai achar que você é o problema. Enquanto isso, minha rotina no trabalho se tornava um refúgio. Ficar ocupada era a única maneira de não pensar. Meus colegas começaram a notar que algo estava diferente. Eu estava mais firme, mais direta, menos disposta a aceitar injustiças, talvez porque, depois de enfrentar minha própria família, nada mais me intimidava. Na semana seguinte, recebi a ligação do delegado. Dona Laura, o depoimento deles foi um caos, disse ele, sem rodeios. Seu pai tentou culpar sua irmã disse que foi ideia da mãe, e sua mãe afirmou que foi um mal-entendido coletivo. E o senhor acreditou? Não preciso acreditar. Tenho as provas. O áudio, a perícia, os extratos bancários. Isso fala por si. Desliguei com uma sensação estranha de alívio e dor. Eles estavam se destruindo entre si, e eu não precisei levantar um dedo. Era como se a mentira estivesse se voltando contra quem a criou. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. No final daquela mesma tarde, o banco entrou em contato comigo. Um representante jurídico informou que, devido à gravidade da fraude, o caso seria levado ao Ministério Público. Ou seja, seria aberto um processo criminal formal. E ali, percebi que nada seria mais como antes. As máscaras tinham caído de vez. A família perfeita agora era notícia nos corredores da cidade. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu nublado. Pela primeira vez, senti paz. Paz por ter parado de justificar abusos. Paz por ter deixado de ser a filha que abaixava a cabeça. Mas também um tipo de luto silencioso, o luto de quem finalmente entende que perdeu os pais, mesmo que eles ainda estejam vivos. Ainda assim, dentro desse vazio, algo novo começou a nascer. Um tipo de força que eu nunca imaginei ter. E eu ainda não sabia, mas essa força seria o que me sustentaria no momento mais difícil, o julgamento. O mês seguinte começou com o barulho das manchetes. Família é investigada por fraude bancária em nome da própria filha. Ver meu sobrenome estampado nas redes e nos portais locais foi uma sensação indescritível, mistura de vergonha, indignação e alívio. Vergonha por estar envolvida num escândalo que eu jamais quis, alívio porque, finalmente, a verdade estava visível para todos. Eu não era mais a filha ingrata, era a vítima que por anos foi tratada como invisível. No trabalho, os olhares eram inevitáveis. Alguns me encaravam com pena, outros com curiosidade. Minha chefe, Clara, me chamou em sua sala. Laura, você não precisa se justificar. Eu li a matéria. E se serve de consolo, admiro sua coragem. Pouca gente teria enfrentado o que você enfrentou. Aquelas palavras me fizeram respirar mais leve.
Pela primeira vez, senti que alguém me via além do rótulo de filha problemática. Os dias seguintes foram dominados por audiências e idas à delegacia. Meu pai contratou um advogado caro, daqueles que se acham donos da lei. Tentou negociar um acordo, mas o promotor foi claro: o crime envolvia falsificação e uso indevido de documento público, não haveria como escapar sem julgamento. Minha mãe chorava durante as audiências, repetindo que tudo fora um erro de família. Bianca, por outro lado, mantinha a arrogância intacta. Durante um dos depoimentos, ela chegou a dizer: ela tá fazendo drama. O dinheiro foi para todos, não só para mim. Eu respirei fundo e respondi olhando nos olhos dela: o dinheiro foi roubado. De mim. E o pior, com a minha confiança. A sala ficou em silêncio. O juiz apenas anotou algo e pediu para seguir. Aquele momento marcou algo em mim. Eu não era mais a filha que se calava. Eu era a mulher que exigia justiça. Com o avanço do processo, o Ministério Público solicitou bloqueio de bens da minha família. O carro novo da Bianca foi apreendido, as contas dos meus pais congeladas. O advogado deles tentou recorrer, mas não conseguiu. O banco, por sua vez, moveu uma ação paralela para recuperar parte do dinheiro, já que parte do valor havia sido transferida e gasta. Foi quando as ligações começaram. Laura, por favor, fala com o juiz. Diz que a gente não sabia. Implorava minha mãe, com a voz embargada. Vocês sabiam muito bem, respondi. Agora é com a justiça. Ela soluçava do outro lado. A gente vai perder tudo. Eu perdi vocês, retruquei antes de desligar. Naquela noite, sentei na cama e olhei o gravador do celular. Ainda tinha salvo o áudio do restaurante. Por alguns segundos, pensei em apagar, como um gesto simbólico de encerramento. Mas não consegui. Aquela gravação era o começo e o fim de tudo, a prova da traição e o estupim da minha libertação. Na semana seguinte, o julgamento foi marcado. A sala do fórum estava lotada. Alguns vizinhos foram assistir, como se fosse espetáculo. Eu entrei com a cabeça erguida, tentando ignorar os cochichos. Vi meus pais sentados no banco dos réus, pálidos, com expressões que misturavam vergonha e desespero. Bianca, por outro lado, parecia irritada, como se fosse vítima de uma injustiça. O juiz iniciou a audiência, leu as acusações e apresentou as provas: o laudo da perícia confirmando a falsificação, o registro do empréstimo, o rastreamento bancário e, por fim, o áudio. Quando a voz de Bianca ecoou pela sala: ela é idiota, nem percebeu o que fizemos, o empréstimo foi aprovado, o silêncio foi absoluto. Meu pai abaixou a cabeça. Minha mãe chorava. Bianca, pela primeira vez, empalideceu. O promotor concluiu o parecer pedindo condenação pelos 3 crimes: estelionato, falsificação de documento e associação criminosa. O advogado de defesa tentou alegar erro de julgamento e intenção de ajudar a família, mas o juiz interrompeu com firmeza: ajudar a família não é justificar fraude. É cuidar, não trair. Ao final da sessão, o julgamento foi suspenso por 15 dias para análise final do juiz. Saí do fórum sentindo as pernas fracas, mas o coração firme. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. O resto agora era com a justiça, e com o peso da própria consciência deles. Nos dias que se seguiram, o silêncio voltou. Nenhum deles me procurou. Nenhum parente me ligou. Parecia que todos haviam decidido me apagar da história, como se eu tivesse morrido. Mas a verdade é que quem havia morrido para mim eram eles. Certa noite, enquanto caminhava sozinha pelo centro da cidade, passei em frente ao restaurante onde tudo começou. As luzes eram as mesmas, o cheiro da comida também. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Entrei, sentei na mesma mesa e pedi o mesmo prato. Quando o garçom perguntou se eu estava esperando alguém, respondi: não. Hoje, só quero almoçar em paz. Enquanto comia, pensei em tudo que tinha perdido e no que tinha ganhado. Tinha perdido uma família, sim. Mas ganhado algo que valia mais: respeito por mim mesma. Naquele instante, percebi que o verdadeiro peso não estava mais sobre mim.
estava sobre o sobrenome deles. E esse peso, finalmente, não era mais meu para carregar. 15 dias se arrastaram como uma eternidade. Cada manhã era uma mistura de ansiedade e medo, como se o tempo testasse a minha resistência antes do fim. Na data marcada, voltei ao fórum sozinha. O corredor estava silencioso, frio. O juiz já tinha o parecer em mãos. A audiência começou pontualmente, e eu podia ouvir meu próprio coração batendo, compassado com o eco da caneta riscando papéis. O juiz leu as conclusões uma a uma. Ficou comprovada a falsificação de documentos em nome da autora, bem como o uso indevido de sua identidade para obtenção de vantagem financeira. Fez uma pausa, olhou para meus pais e para Bianca, e continuou: considerando a cooperação de todos no crime, condena os réus a 2 anos e 6 meses de reclusão, convertidos em serviços comunitários e pagamento de indenização à vítima no valor de R$60 mil. O advogado deles ainda tentou argumentar, mas o juiz foi categórico: família é lugar de confiança, e não de aproveitamento. A justiça não pode fechar os olhos para isso. O som do martelo batendo ecoou como libertação. Eu não chorei, mas senti um nó desatar no peito. Olhei para o banco dos réus. Meu pai mantinha o olhar baixo, a expressão quebrada. Minha mãe chorava sem consolo. Bianca, que sempre se achou intocável, olhava fixamente para frente, imóvel, como se o orgulho ainda fosse o último escudo que lhe restava. Quando a audiência acabou, eles passaram por mim no corredor. Nenhum deles teve coragem de me encarar. Eu apenas disse, em voz baixa: agora acabou. 2 dias depois, a notícia se espalhou. Família é condenada por fraude contra filha. Nos grupos de bairro, nas redes sociais, no trabalho, todos sabiam. Alguns me parabenizaram pela coragem, outros diziam que eu devia ter resolvido em casa. Mas a verdade é que eu já tinha tentado resolver em casa, a vida inteira. E eles nunca ouviram. As semanas seguintes foram de silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Soube por conhecidos que Bianca teve de vender o carro para pagar parte da indenização. Meus pais se mudaram para a casa de um parente distante, alegando vergonha da cidade. Eu não senti prazer nem vingança, apenas alívio. O que eu queria não era que eles sofressem, era que aprendessem o que significa trair quem te ama. Com o dinheiro da indenização, quitei minhas dívidas, reformei meu pequeno apartamento e fiz algo que parecia simples, mas que para mim era simbólico: troquei todas as fechaduras. Queria ter certeza de que nenhum deles jamais voltaria a entrar. Numa tarde chuvosa, recebi uma carta sem remetente. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Abri com cuidado. Filha, não espero perdão. Só queria dizer que perdemos tudo, e talvez mereçamos. Espero que você esteja bem e que encontre a paz que a gente te negou. Dobrei o papel e guardei numa caixa. Não chorei. Não havia mais dor, só um vazio tranquilo. Com o passar dos meses, a rotina voltou a ter cor. O trabalho floresceu, comecei um curso que sempre quis e voltei a cuidar de mim. Aprendi que quando a gente deixa de esperar amor de quem não sabe amar, abre espaço para algo muito maior: respeito próprio. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, vi uma família passando pela calçada: pai, mãe e 2 filhas pequenas. Riam alto, de mãos dadas. Por um instante, um nó apertou minha garganta. Pensei no que poderia ter sido minha vida se tivesse recebido o mesmo tipo de carinho. Mas logo esse pensamento se desfez. Porque, no fundo, entendi que nem todos nascem em famílias que amam, mas todos podem escolher onde querem recomeçar. A sentença dos meus pais e da minha irmã virou exemplo na cidade. O juiz que cuidou do caso chegou a dar uma entrevista sobre como golpes familiares estavam crescendo e como a coragem de uma vítima pode mudar o rumo de uma lei. Eu nunca quis ser exemplo. Só queria ser livre. Alguns meses depois, voltei ao restaurante onde tudo começou. Sentei na mesma mesa, pedi o mesmo prato e, ao terminar, tirei o celular do bolso. O áudio que havia gravado meses atrás ainda estava lá. Apertei o play e ouvi por alguns segundos as vozes deles rindo, zombando de mim. Depois, parei a gravação e apertei excluir.
A tela piscou, e o arquivo sumiu. Naquele instante, percebi que o ciclo realmente tinha se encerrado. Não havia mais raiva, nem desejo de revanche. Só um sentimento calmo de vitória silenciosa. A minha vida voltava a ser minha, sem falsificações, sem dívidas, sem manipulações. Hoje, quando alguém me pergunta se eu ainda falo com meus pais e minha irmã, respondo apenas, não. Eles escolheram o dinheiro. Eu escolhi a paz. E pela primeira vez em toda a minha vida, paz foi o bem mais valioso que alguém já me deu, e fui eu mesma quem conquistei. Se você tivesse passado pelo que essa filha passou, teria coragem de fazer o mesmo? Denunciar a própria família depois de uma vida inteira de rejeição e mentiras não é fácil, mas às vezes, é o único caminho para recuperar a própria paz. Essa história é um lembrete de que sangue não é sinônimo de amor, e que ninguém merece carregar o peso de traições, nem dentro da própria casa. Se essa história te tocou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que, assim como essa, mostram o poder de quem decide recomeçar. E eu quero saber de você, você faria o mesmo que essa filha fez? Contaria a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios pais e a irmã? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar pelos comentários e deixar um coração em cada um deles. Ah, e não esquece de compartilhar essa história com seus amigos e familiares, alguém pode estar precisando ouvir isso hoje.